Muito bem, então em termos de frequência, o ano 2014, como tenho dito, pautou-se por uma inversão um pouco daquilo que tinha vindo a acontecer nos últimos anos de decréscimo do número de utentes. Nós neste momento não temos a estatística final de 2014 da Associação das Termas de Portugal, está para breve, mas a estatística que temos disponível é referente ao terceiro trimestre. Podemos ver que em termos de cota de mercado, a cota de mercado aumentou significativamente no terceiro trimestre. Pensamos que no quarto trimestre, porque não há grandes alterações, estamos a falar de números muito mais baixos, ela irá manter-se ou até porventura subir. Mas acima de tudo, como verificamos, existe um decréscimo muito acentuado do número de termalistas ao nível nacional. Podemos dizer, conforme se vê pelos números de 2005 para 2013, houve menos 46% de pessoas a fazer termas em Portugal. Este é o grande desafio, o grande dilema que se passa hoje em Portugal, é o número de termalistas ter vindo e vir a baixar constantemente, e esperemos inverter. Portanto, como disse, no terceiro trimestre o valor da nossa cota de mercado está nos 35%. Ao nível das consultas médicas, que é um outro indicador que não é totalmente identificador com o número de termalistas, mas que é, digamos, um indicador que nos diz muito do que é o termalismo clássico, também temos aqui o quadro que nos vai mostrando a evolução das consultas médicas ao nível da Extrema São Pedro Sul, e conseguimos verificar que nos últimos anos, 2010 para 2013, esse número de consultas médicas baixou significativamente. Estamos a falar de menos 22,5% do número de consultas médicas, menos 3.595 consultas médicas. Nós, felizmente, no ano transato, ano de 2014, conseguimos fazer uma inversão e, ao fim destes 4 anos, conseguimos ter mais consultas médicas, um número pequeno, 34, mas o que eu gosto de apontar e que eu gosto de assinalar é que houve uma inversão clara dos números e que conseguimos inverter a tendência de decréscimo que vinha a acontecer nos últimos anos. Ao nível dos utentes, em termos genéricos, portanto, aqui falando de cura termal, na cura termal colocamos quer a primeira cura, quer as curas seguintes, portanto, curas repetentes, quer no bem-estar e na fisioterapia. Verificamos que também houve um aumento de 2013 para 2014 em todos os segmentos, quer na cura termal, quer no bem-estar, quer na própria fisioterapia. Houve mais utentes, o que levou a que tivéssemos terminado o ano 2014 com mais 996 utentes do que em 2013. Passando um pouco já mais para a área das contas e, portanto, da parte financeira da Termalistur, apresento aqui um pequeno quadro em que falamos sobre a estrutura de gastos e comparativamente em 2014 e 2013. De assinalar aqui na parte financeira que há sempre 2 elementos que eu retirei de modo a poderem ser, digamos que, comparáveis os 2 anos. Por um lado, a transferência que houve em 2013 da Câmara Municipal para a Termalistur para o equilíbrio financeiro, portanto, retirei esse número de modo a podermos comparar, e por outro lado, em 2014, também só, digamos, considerei o valor da percentagem das consultas médicas que fica para a Termalistur e não o valor global, senão os números seriam, digamos, truncados. Portanto, verificamos que houve aqui, do ponto de vista dos gastos, um decréscimo, quanto a nós, acentuado no total dos gastos. Estamos a falar de menos 68 mil euros do que em 2013. Principalmente nos gastos com pessoal. Nos gastos com pessoal reduzimos 151 mil euros em relação a 2013, e, portanto, houve aqui uma grande diferença e um grande ajustamento em relação ao ano 2013. Falando em gastos de pessoal, que é a grande rúbrica dos nossos gastos, temos aqui a evolução de 2011 até 2014 dos gastos com pessoal. 2014, portanto, os nossos gastos com pessoal cifraram-se em 1.650.000 euros arredondadamente. Isto, apesar de os cortes nos salários da função pública, como sabem, ter sofrido alterações para mais despesa, e com o aumento do subsídio, o aumento
do salário mínimo nacional, que também ocorreu em setembro. A nível do número máximo de colaboradores, também diminuímos o número máximo de colaboradores. Estamos aqui a falar no ano 2014 195 colaboradores. E conseguimos fazer esta redução do número de colaboradores, acima de tudo procurando ajustar muito a contratação ao nível da frequência. A frequência ditou a contratação e não o contrário, como tinha sido prática um pouco até então, e nós fomos fazendo a contratação conforme as necessidades que havia de pessoal e conforme os utentes iam chegando, e portanto temos aqui um quadro que nos exemplifica claramente que essa contratação foi feita ao longo do ano conforme as necessidades e principalmente na época alta, como não poderia deixar de ser. Portanto, conseguimos alcançar esta redução dos gastos com pessoal, acima de tudo com este ajustamento no número médio de funcionários e no número máximo. O número médio de funcionários em 2013 foi 163, e aqui chama a atenção que em 2013 já estamos a baixar e a ter cada vez menos utentes e, por contraponto, tivemos mais funcionários do que tínhamos em 2012. Portanto, aqui foi algo que, quanto a nós, não correu bem na administração, foi esta inversão e esta falta de ajustamento entre o número de recursos humanos e as necessidades de pessoal. Portanto, em 2014 tivemos um número médio de 138 funcionários e um número máximo de 195, contrapondo aos 222 de 2013. E aqui no 195 já estou a considerar todos aqueles programas de vida ativa do Centro de Emprego, quer seja SEIS, estagiários e todos esses apoios que também nós nos socorremos. Ao nível da estrutura de rendimentos, verificamos que estes são os grandes, digamos que os grandes contributos para a estrutura de rendimentos, depois existem outros pequenos, mas os grandes valores são estes que estão aqui. Na balneoterapia conseguimos também inverter a tendência e aumentamos ligeiramente, mas aumentamos a faturação. Ao nível da fisioterapia tivemos um crescimento muito bom, de 22%, e portanto foi dos melhores valores que nós já tivemos alcançados nesta relação Pedro Sul. Ao nível do bem-estar também um crescimento de 23%, e depois a Termoqueira com cosmética, que se estreou com uma faturação de 47.700 euros durante o ano de 2014. Isto levou a que o total das vendas e de serviços prestados tivesse aumentado uns expressivos 10,5%. Foi um valor que muito assinalável e que achamos de assinalar com bastante ênfase. Portanto, deixo-vos mais um quadro em que fazemos aqui um pouco a análise da evolução comparativa dos últimos 4 anos nestes setores, quer seja da balneoterapia, fisioterapia, merchandising, bem-estar e nos aparelhos ORL. E eu aqui englobo os aparelhos ORL acima de tudo para assinalar uma inversão de ciclo, porque se nós vimos aqui de 2011 para 2013 que a venda de aparelhos ORL tem vindo a baixar, em 2014 tivemos os melhores anos de faturação de aparelhos ORL. Isto quer dizer que há mais pessoas novas, pessoas que nunca fizeram termas, que vieram fazer termas pela primeira vez, e daí a necessidade de comprar aparelhos para fazer as vias respiratórias, daí o facto de nós assinalarmos que há um incremento de novos termalistas. Portanto, analisando o gráfico da evolução da receita de 2005 a 2014, vemos sempre uma trajetória descendente. De 2010 até 2013 essa receita baixou 20% e agora em 2014 esta inversão que assinalamos e que o gráfico volta a entrar no sentido ascendente. A balneoterapia igualmente. Na fisioterapia tem oscilado. Em 2011 foi o pico de faturação, que depois teve quebras brutais, e que este ano voltamos a igualar 2011. E aqui gostava de assinalar esta necessidade que há de termos consciência das medidas e do impacto que as medidas têm. 2011 foi o ano em que foi decidido aumentar a tabela de preços 20%, e na fisioterapia até mais. É lógico que as medidas no primeiro ano, o impacto delas pode ser até positivo, mas depois o impacto a médio e longo prazo torna-se a ser claramente negativo. E esse impacto, que em 2011 não se fez sentir porque as pessoas vieram, como é lógico, quando vieram tinham que pagar, depois veio-se a ver nos anos seguintes que as pessoas deixaram de vir porque o preço que estavam a pagar não era correspondente à expectativa do serviço prestado.
Nós, este ano, conseguimos, portanto, voltar a inverter a situação. Apostamos fortemente num serviço de grande excelência na fisioterapia para conseguir que este valor seja um valor que se vá mantendo e que vá crescendo nos próximos anos. Ao nível do bem-estar termal, igual. Portanto, o sentido ascendente que a linha sempre tem nos últimos 3 anos voltou a crescer e este ano tivemos o melhor ano sempre no bem-estar termal, foi a maior faturação de sempre no bem-estar termal nas Termas São Pedro Sul. E, portanto, esses são os dados, digamos, de os grandes estruturas de rendimentos. A nível já contabilístico, deixo aqui alguns aspectos do balanço da Termalistur, comparando o ano 2013 e 2014, e basicamente aponta-se para um passivo inferior em 1.413.913 euros em relação a 2013. Falando de dívida, na questão da dívida, aqui apresenta parte do quadro referente a fornecedores, rendas de Câmara Municipal e outros fornecedores de investimentos, portanto só a parte de fornecedores, e nós conseguimos neste ano transato baixar a dívida nesta área dos fornecedores em 485.204 euros. Na parte dos financiamentos, portanto o fato de financiamento bancário, conseguimos baixar a dívida em 570.771 euros. Isto leva-nos um quadro final em que nós temos um total de dívida neste momento acumulada de 12.430.774 euros, falando a 31 de dezembro de 2014, como poderá deixar de ser, neste momento penso que neste momento está certamente menos, mas a 31 de dezembro é este valor da dívida da Termalistur, e em relação a 2013 falamos de uma redução de dívida de 1.055.975 euros. Portanto, este foi o valor que nós conseguimos num ano a abater à dívida da Termalistur, cifrando-a neste momento, a 31 de dezembro, baixando dos 12,5 milhões de euros do que estava antes. No que toca à parte da demonstração de resultados, comparando 2014 com 2013, e portanto aqui volto a referir que estou a tirar a transferência de capital que a Câmara Municipal foi obrigada a fazer para equilibrar as contas de 2013, comparando os dois resultados, verificamos que em 2013 tínhamos um resultado negativo de 542 mil euros e em 31 de dezembro de 2014 fechamos as contas com um resultado positivo de 145.168 euros e 42 cêntimos. Isto leva-nos a que, comparando os últimos 3 anos, 2012 tínhamos tido um resultado negativo de 471 mil euros, 2013 um resultado negativo de 542 mil euros e 2014 fechamos as contas com 145 mil euros de lucro, digamos assim. Quero assinalar que em 2013 estes 542 mil euros foi o pior resultado sempre da Termalistur. Portanto, quando nós chegamos, deparamos com o pior resultado do exercício de sempre da Termalistur, e 2014, num ano só, conseguimos alcançar o melhor resultado de sempre das contas da Termalistur. Estes são os resultados que nós temos para apresentar das contas de 2014. Gostava, antes de mais, de agradecer à Câmara Municipal todo o apoio e todo o carinho que tem-nos acompanhado neste último ano, aos colaboradores e aos funcionários, porque foram incansáveis e espetaculares no apoio que nos deram, em toda a dedicação para com a administração para conseguir alcançar estes resultados. Assim, aos clientes, como não pode deixar de ser que foram eles que contribuíram muito para que estes resultados fossem alcançados, assim como aos fornecedores e a todos os quantos, aqueles que contribuíram de alguma forma para que 2014 fosse um ano muito bom para a Termalistur, um ano muito bom para a Termas São Pedro Sul, com o melhor resultado sempre da Termalistur. Muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara, enquanto Presidente da Assembleia Geral, também, se quer dizer algumas palavras. Antes de mais, queria agradecer a presença dos senhores jornalistas, dos meus chefes de secção que estão aqui hoje presentes, da Termalistur,
Queria agradecer os resultados alcançados pela administração da Termalistur. Queria-vos dizer que depois de 2 anos de resultados negativos que a Termalistur trazia, nomeadamente do ano 2012 e 2013, era imperioso e necessário que realmente o ano 2014 tivesse que dar lucro, porque se não desse lucro no ano 2014, o que aconteceria era que provavelmente a empresa municipal teria que fechar as portas. Isso foi de conhecimento de todos. Essa mensagem foi transmitida aos colaboradores, e em boa hora foi, porque os colaboradores, e desde já aos chefes de secção aqui presentes, gostaria que transmitissem isso mesmo aos seus subordinados, o agradecimento da Câmara Municipal pelos resultados que evidentemente foram aqui prestados. Estes resultados são efetivamente alcançados pelo trabalho da administração, mas também deve-se em grande parte aos colaboradores. Agradecer a dedicação e o empenho que demonstraram durante o ano de 2004. Esta é uma luta que não vai poder acabar por aqui, é uma luta que tem que continuar, porque temos concorrência, são cerca de 60 termas a nível nacional, todas elas querem atingir os nossos objetivos. Posso dizer que ainda na passada sexta-feira estive presente na Associação Nacional de Municípios com todas as câmaras municipais que detêm termas no país, e foi reconhecido, efetivamente, o trabalho desenvolvido pela Câmara de São Pedro Sul, ao ponto de o Presidente da Câmara ter sido eleito para Presidente da mesa dessa secção dos municípios em termas, foi eleito para Presidente dessa mesma secção. O que significa que São Pedro Sul tem uma palavra a dizer a nível nacional, e as outras termas também o reconhecem. De forma que queria também agradecer os contributos prestados pelos nossos hoteleiros, não está aqui nenhum hoje presente, mas gostaria que essa mensagem também fosse passada, que realmente estes resultados também só se conseguem atingir também pelos industriais da hotelaria. E estes resultados são muito importantes, principalmente por causa da questão da criação de emprego. Como vocês sabem, estamos num concelho onde, tirando a Termalistur, pouco mais há a nível de emprego, e realmente a Termalistur é uma fonte muito importante para que realmente possa haver emprego aqui na nossa região. De forma que é necessário que realmente se possa desenvolver, continuar o trabalho que a administração tem estado a desenvolver, no sentido de realmente, quanto mais aquistas tivermos nestas termas, mais hipóteses nós temos também de criar mais emprego para outras pessoas que neste momento estão a necessitar. De forma que era realmente, e só para acabar, uma palavra muito especial realmente para a administração, porque a única coisa que lhes foi pedido foi que realmente atingissem resultados positivos durante o ano 2014. E posso dizer que foi uma mensagem que foi passada e que realmente foi alcançada. Posso dizer que a nível da Câmara Municipal conseguimos abater a dívida em mais de 3 milhões de euros, como vocês já viram com esta apresentação destes slides. Nós aqui nas termas, na Termalistur, também conseguimos abater a dívida em mais de 1 milhão de euros, o que significa que São Pedro Sul está de parabéns, nomeadamente a sua Câmara Municipal e a Termalistur, porque só no ano abateu mais de 4 milhões de euros de dívida, de uma dívida que tinha consolidada de 26 milhões, conseguimos abater só no ano mais de 4 milhões. É esta mensagem que é importante que se transmita realmente, senhores jornalistas que estão aqui presentes, é esta mensagem que realmente que é importante, mais no pequenas coisinhas que às vezes nos querem fazer e empatar o nosso tempo com coisas que, no nosso entender, somos nós. O que é importante, ao fim e ao cabo, é isto mesmo. São estes resultados que estão alcançados, são resultados que devem ser discutidos, os resultados que foram aqui hoje apresentados, e isto, ao fim e ao cabo, isto é que nos leva a que realmente o nosso Conselho possa avançar. É com resultados destes. De forma que estamos todos parabéns à administração, à Termalistur, estão os senhores colaboradores, o meu agradecimento muito especial a todos vós, e realmente peço que transmitam aos vossos subordinados essa mesma mensagem. Muito obrigado a todos. Se há questões a colocar, parte dos jornalistas, há alguma questão que queiram ver esclarecida, estamos abertos a qualquer tipo de questão que queiram ver. Esses são os resultados de 2014, um ano que tem também algumas condicionantes, nomeadamente o facto de haver estâncias termais que competem diretamente com São Pedro do Sul, que estiveram paradas, que a sofrer obras. Acha que, relativamente a 2015, será possível manter este nível de crescimento, ou que vamos ter aqui alguma situação de estagnação em virtude de, eventualmente, essas estâncias voltarem novamente a estar a funcionar?
Sem dúvida alguma que a concorrência que existe no país, como disse o Sr. Presidente, com cerca de 60 termas, é muito grande. É elevadíssima, cada vez mais à concorrência. No entanto, eu gostava de assinalar que no ano 2014, grande parte do contributo vem de áreas em que as outras termas, por exemplo, estiveram fechadas, não têm qualquer tipo de atividade ou atividade que seja relevante. Estou a falar, por exemplo, da fisioterapia, estou a falar do bem-estar, e aí estamos a falar de Chaves, por exemplo, que não tem relevância nestes setores. O Montreal também esteve fechado durante algum tempo e que não tem qualquer relevância no setor da fisioterapia e deste bem-estar que é praticado em São Pedro Sul, que é um bem-estar totalmente diferente do que é praticado em Montreal. E a dermocosmética, que também contribuiu para estes resultados, são tudo áreas diversas daquelas em que nós concorremos diretamente com Chaves. No entanto, o ano 2015 já começou, já estamos com 2 meses e posso assinalar que começou muito bem. Nós em janeiro tivemos mais 20% de receita, em fevereiro fechamos o mês com mais 15% de receita, estamos com mais 80 e tal consultas do que tínhamos no ano passado e, portanto, o ano 2015 está a começar bem e temos as condições, penso, para fazer um bom ano termal, uma boa época termal, e estamos cá para concorrer com quem estiver connosco no mercado. Em termos da vertente do bem-estar, está previsto a curto prazo lançarem algum tipo de projeto novo em termos de produto ou serviço a apresentar ao público? O nosso projeto na área do bem-estar está associado claramente ao Balneário Rainha da Amélia. Conforme foi apresentado aqui há uns tempos atrás por nós, da Câmara Municipal, nós temos alguns projetos que estamos a desenvolver para as termas e um deles passa pela requalificação do Balneário Rainha da Amélia para candidatar agora ao novo Portugal 2020. É um projeto que procura transformar este balneário num espaço vocacionado para a área do spa termal, com a área de bem-estar termal e também com a área da fisioterapia e da reabilitação. E, portanto, quando tivermos esse projeto em andamento e quando tivermos o balneário requalificado, surgirão novas hipóteses e novas ofertas nessa área. Para já, vamos consolidando de uma forma clara a nossa oferta nesta área do bem-estar termal, que tem sido muito satisfatória, os utentes estão muito agradados, e daí o facto de ela ter a faturação aumentado desta forma, conseguindo melhorando sempre na área do bem-estar termal. Em termos daquilo que é a indústria hoteleira aqui sediada nas termas, não há aqui ninguém representantes hoteleiros, mas de qualquer forma a ideia que tem relativamente ao ano de 2014 é que ele traduziu-se também para um ano positivo em termos daquilo que são as dormidas, a ocupação hoteleira aqui nas termas. Os feedbacks que têm chegado e nós temos tido esse cuidado e foi uma das áreas que nós entendemos claramente o que vinha de trás. Temos tido reuniões quase mensais, ou pelo menos todos os trimestres obrigatoriamente eu faço uma reunião com todos os hoteleiros para procurar interagir e ver quais são os problemas das diversas casas hoteleiras das termas e quais são os problemas que podem interagir com o balneário, e o feedback que tenho tido tem sido positivo. Todos me têm dito que 2014 foi um ano de inversão, em que as coisas melhoraram e, acima de tudo, são esperançados que seja um caminho que se vá cada vez mais ficando mais forte neste ano 2015 e nos próximos anos. É um trabalho que nós vamos continuar a aprofundar cada vez mais com a Câmara Municipal e com a indústria hoteleira, procurando lutar pela Externa São Pedro Sul, dar a conhecer a Externa São Pedro Sul. Tem sido uma parceria estratégica que eu considero fundamental para este resultado também que nós alcançamos. Já agora, uma vez que não há... Sejam completamente à vontade. Não há problema de monopólio. À margem desta questão dos resultados do ano 2014, um dos temas que tem sido abordado nos últimos dias prende-se com uma alegada inspeção da autoridade tributária à Termalistur, que supostamente reivindica verbas na ordem dos 4 milhões de euros. A informação foi abordada na última reunião da Câmara, mas assim de uma forma um pouco superficial. Será que o Sr. Doutor nos podia explicar o que é que está aqui realmente em causa neste processo? Bem, nós, enquanto tomamos posse, estamos a falar de novembro de 2013, logo poucas semanas depois fomos notificados de uma inspeção da autoridade tributária e aduaneira, uma inspeção que foi decidida na Direção Central. Foi ordem direta da Direção Central, portanto,
não sei porquê, mas foi, para fazer uma inspeção às contas da Termomistura. E, portanto, eu já tinha passado por essa experiência em 2008 e 2009, também aqui, tinha tido inspeções da AT, não numa vertente tão abrangente como foi esta, e essas inspeções que vieram, essa inspeção que veio inicialmente para o ano 2010, depois foi alargada também aos anos 2011, 12, 13 e 14, portanto foi alargada todos os anos, e nós recebemos o relatório de inspeção final do ano passado, talvez novembro de 2014, peço desculpa, e esse relatório da inspeção do Distrital de Finanças aponta para que haja aqui uma situação em que os tratamentos termais estejam sujeitos a liquidar IVA. Esse é um entendimento extremamente discutível, um entendimento que nunca existiu na autoridade tributária, nem nos outros nossos colegas de outras termas, internas nenhumas é liquidado o IVA, a menos que o sujeito passivo tenha renunciado à isenção por motivos próprios, de interesse próprio, e, portanto, em umas externas é liquidado o IVA dos tratamentos termais. Quando passou por cá a anterior inspeção, no ano 2008-2009, escreveu isso mesmo, nos relatórios de então está escrito que nós estamos isentos de liquidar IVA nos tratamentos termais, e, portanto, o que foi feito prática pela anterior administração e pela atual administração foi claramente nunca liquidar IVA nos tratamentos termais. Pensamos e consideramos, estamos a cumprir a lei, e que o entendimento que está a ser feito pela autoridade tributária é um entendimento que, do nosso ponto de vista, não encontra fundamento legal, e, como tal, nós procedemos à reclamação graciosa, e daí depois iremos avançar com todas as medidas que nós entendemos por bem para defender o interesse, como é lógico, da Externa São Pedro Sul, acima de tudo, do termalismo. Está em causa o termalismo a nível nacional, não só da Externa São Pedro Sul. Eu já ouvi falar desse número de 4,5 milhões, queria apenas ser um pouco mais preciso. O valor global, juntando todos os tipos de impostos, embora tenha incidido sobre o IVA, depois tem outras implicações ao nível do IRC e também juros, o valor é 3.524.000. O que acontece é que nós, para reclamarmos, para apresentarmos reclamação graciosa, a autoridade tributária exige-nos que apresentemos garantia 25% acima deste valor. Daí o valor de 4.400.000 tem a ver com a garantia bancária necessária para, digamos, apresentar a reclamação graciosa. Mas, acima de tudo, nós acreditamos no Estado de Direito, acreditamos que os princípios do Estado de Direito não existem em Portugal e vamos debater-nos por isso. Mais alguma questão? Se não, Paulo Fernando é o único que coloca questões.